Meus queridos, minhas queridas, finalmente estamos começando um novo tempo litúrgico, é a Quaresma. 40 dias, contando do primeiro domingo da Quaresma até a quarta-feira da Semana Santa, 40 dias de profunda meditação e reflexão e conversão em nossas vidas. Para este primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos propõe aquela famosa cena das 3 tentações de Cristo, no capítulo 4 de Mateus, versículos de 1 a 11. E o tema, digamos assim, desta meditação poderia ser o seguinte: as maiores seduções, ceder à idolatria da riqueza e do poder para ser Deus. Repito, as maiores seduções, ceder à idolatria da riqueza e do poder para ser Deus. As 4 montanhas que aparecem no Evangelho de Mateus estão ligadas, estão em relação umas com as outras. A montanha das bem-aventuranças corresponderá à montanha da ressurreição. Ou seja, vivendo as bem-aventuranças, tem-se uma vida capaz de vencer a morte. Ao monte das tentações, que veremos hoje, onde o diabo oferece a condição divina a Jesus, desde que adore o poder, corresponderá o monte da transfiguração, onde Jesus demonstrará que a condição divina não se obtém pelo poder, mas pelo amor, pelo presente generoso de si mesmo. Vejamos este 4º capítulo do Evangelho de Mateus, onde são apresentadas estas tentações de Jesus, que para melhor compreendermos, devemos colocá-las em seu contexto. Não se trata, aliás, de tentações. As tentações parecem algo que empurra para o mal, para o pecado, mas aqui não é nada disso. O diabo, como veremos agora, não se apresenta como adversário de Jesus, mas como seu colaborador, aquele que deseja o seu sucesso. Vamos ver, é curioso. Comecemos então lendo o primeiro versículo do capítulo 4, que diz: Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A palavra então, logo no início deste versículo, relaciona a passagem do evangelista ao batismo no Espírito. Portanto, Jesus está impregnado, repleto do Espírito Santo. E o Espírito lhe foi dado porque se comprometeu a manifestar fielmente a realidade de Deus ao mundo. Então, o que acontece? Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. O deserto recorda muitas coisas. Recorda o Êxodo, que é o caminho da libertação do Egito para a Terra Prometida, recorda o período de provação e recorda também o lugar do poder, onde se reuniam os bandidos, aqueles que queriam conquistar o poder. Deve-se lembrar que o diabo, no Evangelho de Mateus, aparece apenas neste único episódio que estamos comentando, que é a tentação. Vejamos o versículo 2. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 indica uma geração. O evangelista quer que entendamos o seguinte: atenção, este que agora apresento não é um período limitado da vida de Jesus, mas se trata de toda a sua vida, toda a sua existência que foi submetida a essas seduções que eu vou descrever agora. É isso que no fundo o evangelista quer nos dizer. É importante que o evangelista enfatize que o jejum é de 40 dias e 40 noites, para indicar que não é um jejum religioso, que começa de madrugada e termina ao pôr do sol. Não, este não é um jejum religioso, é uma prova de força, porque o evangelista quer mostrar que Jesus é igual e mesmo superior ao profeta Elias, a Moisés, e outros que jejuaram na Bíblia 40 dias e 40 noites. Vamos agora aos versículos de 3 a 4 do capítulo 4 de Mateus. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele respondeu: Está escrito, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O tentador não questiona que Jesus seja o Filho de Deus. No momento do batismo, houve uma proclamação de Deus: Este é meu Filho amado.
mas ele faz um convite a Jesus. Poderíamos traduzir melhor para entendermos também melhor, dizendo assim: já que tu és o Filho de Deus, ou seja, você é o Filho de Deus, então manifeste o teu poder. Porque esta é a oposição que o Evangelho apresenta. Enquanto Deus é o amor se manifestando no serviço, o diabo é o poder se manifestando no domínio. Então, este tentador diz: já que você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, use suas habilidades, seu poder para si mesmo, para seu proveito próprio. Mas Jesus responde, e responderá todas as vezes, citando a palavra do Senhor. Abre aspas. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fecha aspas. Assim, Jesus expressa sua plena confiança na ação do Pai, em colocar em prática a sua palavra. E Jesus, no decorrer do Evangelho, se verá, não usará de sua própria capacidade para se alimentar, mas ele, o Filho de Deus, ele se fará pão, alimento de vida para os outros. Vejamos agora os versículos de 5 a 7, sempre do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Com efeito está escrito: a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e nas mãos te carregarão para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Aqui, debaixo das vestes do diabo, o evangelista antecipa qual será a ação dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei e de toda a instituição religiosa do tempo de Cristo. O diabo não se apresenta como um inimigo, um rival de Deus, o pecador, mas o diabo tem seus adeptos justamente na casta sacerdotal que ocupa o poder, que quer precisamente deter o domínio. Esse diabo, evidentemente, não só conhece a Escritura, como também conhece os apócrifos, pois no quarto livro de Esdras, um apócrifo daquela época, foi dito que o Messias se manifestaria aparecendo repentinamente no ponto mais alto do templo de Jerusalém. Então o diabo é um grande conhecedor da Escritura e tudo mais. E ele disse-lhe: se és o Filho de Deus, novamente, visto que você é o Filho de Deus, o convite do diabo é o mesmo que os sumos sacerdotes, os escribas, os anciãos farão mais tarde, quando Jesus for crucificado. Abre aspas. A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. De fato, ele disse: eu sou o Filho de Deus, como está lá em Mateus no capítulo 27. Ou seja, o diabo diz a Jesus: você é filho de Deus, faça o que as pessoas esperam. As pessoas esperam que você apareça de repente no templo e adicione um toque a mais. Jogue-se no chão com um show, que os anjos lhe carregarão. E aqui o diabo, como eu disse, um perfeito conhecedor da Escritura, cita o Salmo 91. Mas Jesus, mais uma vez, responde-lhe com a Escritura. É toda uma série de referências a episódios da vida de Israel, onde falta confiança em Deus. Vamos agora para os versículos de 8 a 9 do capítulo 4 de Mateus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares para me adorar. A terceira vez não é igual às outras. Nas duas primeiras tentações ou seduções, o diabo jogou a carta do Messias, a carta religiosa, buscando tentar Jesus com essa questão de ele ser o Messias. Agora,
o diabo tira o as da manga, como se costuma dizer, tira uma carta que ele sabe que todos cedem a esse poder, a esse fascínio, que é a carta da riqueza. A montanha muito alta indica o lugar onde os deuses viviam, ou seja, a condição divina. Portanto, o diabo lhe oferece a condição divina. Você quer ser aquele que conquista o mundo? Você quer ser o esperado das pessoas? Você deve ter status divino. E como surge o status divino? Através da riqueza, através do poder. Tudo isso te darei, diz o diabo. Portanto, quase parece, e é de fato o que está escrito no Evangelho de Lucas, todas essas coisas são minhas, está dizendo o diabo. Poder, riqueza, tudo isso é meu. Eu que detenho a riqueza, eu que detenho o poder. Portanto, aqueles que detêm a riqueza e o poder, não lhes é dado isso por Deus, mas isso provém do diabo. E aí o diabo fala, todas estas coisas te darei se, há um pequeno detalhe, te prostrares para me adorar. Assim o diabo oferece a Jesus o status de Deus por meio da adoração do poder, da glória e do sucesso. Mas, como dissemos no início, Jesus responderá a esta tentação trazendo o seu tentador, na figura de Pedro, o único discípulo a quem Jesus se dirigirá chamando-o de Satanás, ao Monte da Transfiguração. E o que acontece no Monte da Transfiguração? Ali Jesus demonstra que a condição divina não é obtida pela adoração do poder, mas pelo dom generoso de si mesmo. E agora vamos concluir este evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, lendo os versículos de 10 a 11. Jesus lhe disse, vai embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Satanás é o mesmo nome que Jesus dirigirá a Pedro, que será seu Satanás no Evangelho. Por isso Jesus o rejeita. Rejeita esse Satanás. Porque é o perigo da idolatria. Aqui está toda a referência ao bezerro de ouro lá do deserto, da fuga do Egito, a contaminação de Israel com os povos pagãos. Jesus obtém a proteção dos anjos justamente recusando a tentação e a sedução. Então, em resumo, não são tentações ao mal, mas são seduções que Jesus sofrerá ao longo de sua vida e por parte da instituição religiosa, mas também por parte de seus próprios discípulos, por incrível que isso possa parecer. Bom, após essa reflexão de Frei Alberto Maggi, faço eu minhas próprias considerações. E aqui eu começo citando Stavro Lewis, que diz, nenhum homem sabe quão mau ele é, até que ele tenha tentado de toda maneira ser bom. Vou repetir, nenhum homem sabe quão mau ele é, até que ele tenha tentado de toda maneira ser bom. Nós nunca descobrimos a força do impulso mal dentro de nós, até que nós tentamos lutar contra ele. Essa frase desse famoso escritor irlandês nos inspira agora nessa pequena reflexão que eu faço com vocês. E eu começo retomando uma frase do discurso do grande inquisidor de Fyodor Dostoiévski, no livro 5, parte 5, de Os Irmãos Karamazov, onde se lê, para o homem e para a sociedade humana, nunca houve nada mais insuportável do que a liberdade. Vou repetir, para o homem e para a sociedade humana, nunca houve nada mais insuportável do que a liberdade. De fato, quantos seres humanos preferem escravizar-se ao pão, como na primeira tentação, ou à falsa segurança religiosa, como na segunda tentação, e ao poder e riqueza, como na terceira tentação, para poderem desfrutar daquilo que pensam ser uma vida boa, vida feliz, vida de sucesso. Talvez a maior contribuição que Cristo tenha trazido aos seres humanos seja justamente esta: ser livres
de verdade. Ninguém foi livre como o Filho do Homem. Ninguém foi livre como o Messias. Ninguém foi livre como Jesus de Nazaré. No entanto, os seres humanos insistem em buscar algo para substituir Deus. Os seres humanos insistem em buscar a felicidade longe de Deus. No fundo, eles não querem entender que sem Deus não há verdadeira felicidade, pois os seres humanos acabarão por se escravizar àquilo que lhes dão segurança, sensação de poder e estabilidade. Isso porque é mais fácil se deixar conduzir do que conduzir e dirigir a própria vida. Ainda, visitando o texto de Dostoiévski, citado acima, percebemos que a própria instituição religiosa, representada pela voz do grande inquisidor, contribui para retirar dos seres humanos o maior dom que já receberam, a liberdade. Eila, falando segundo o escritor russo, corrigimos tua obra, fundamentando-a no milagre, no mistério e na autoridade. E os homens ficam contentes por se verem novamente conduzidos como um rebanho e libertos do dom avassalador que os atormentava. A Quaresma, iniciando-se com as tentações ou seduções que acompanharam toda a vida de Jesus, nos convida a redescobrir e reconquistar a liberdade de filhos e filhas de Deus que voluntariamente ou não acabamos por entregar a outros, pensando estarmos fazendo a coisa certa. Como bem recorda o teólogo espanhol José María Castillo, todos buscamos motivos razoáveis e até sublimes para justificar nossas escravidões. Os homens às mulheres, as mulheres se escravizando aos homens, os cidadãos aos políticos, os trabalhadores aos seus patrões e assim por diante. De um modo ou de outro, a maioria da humanidade vive escravizada a algo que pensa ter sido a sua própria escolha, quando na verdade ela não teve escolha alguma a não ser aceitar viver em um mundo onde, no dizer popular, abre aspas, quem pode mais chora menos, quem tem juízo obedece e a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E reze comigo agora esse Salmo 50 ou 51 da Bíblia, que nos é proposto como meditação deste primeiro domingo da Quaresma. Aparecerá aí também na tua tela. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Obrigado de coração você, querida irmã, querido irmão, que me acompanhou em mais esta meditação do Santo Evangelho. Deus abençoe a cada um de vocês. Um ótimo final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.